Olá! Hoje, então, vamos assistir uma aula de cálculos de direito previdenciário. Essa aula é uma aula inicial, então, para a gente saber os conceitos iniciais, o que é, como fazer, né? Claro que o tema de cálculos é um tema super amplo, porque abarca as revisões, que são muitas revisões existentes, e também os cálculos como eram feitos anteriormente e como são agora, né? Por conta da legislação alterar muitas vezes, a regra de cálculo também, ao longo do tempo, se alterou. Então, a cada período, nós vamos ter, então, uma regra que vai tratar como são feitos, então, calculados os valores dos benefícios previdenciários. Então, um pouquinho para a gente entender o que é cálculo, como é feito esse cálculo, a gente tem que entender um pouquinho sobre alguns institutos sobre o cálculo, que falam sobre o cálculo. Então, o que acontece? Quando o segurado ele trabalha e ele é remunerado por isso, nasce, então, uma obrigação de recolhimento da contribuição social, que tem natureza tributária. Então, sendo um tributo, teve o fato gerador, a hipótese de incidência, que é o trabalho remunerado, nasce, então, a obrigação de pagar tributo, que é a contribuição social. E essa contribuição social, justamente, vai integrar mês a mês, ou seja, competência a competência, na linha laboral dessa pessoa. E futuramente, quando essa pessoa for se aposentar, esse segurado vai ter que fazer uma análise de todos os vínculos de trabalho dele. E, além disso, todos os salários de contribuição recolhidos ao longo da vida, para formar o quê? O valor do benefício previdenciário. Então, inicialmente, o que a gente tem que observar? O CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que vai trazer, além dos vínculos, as empresas às quais o segurado trabalhou, também vai trazer o quê? Os valores de salário de contribuição, que lá na frente refletirão no valor do benefício daquele segurado. Então, o primeiro ponto é saber como surge, então, esse salário de contribuição, como se comporta esse salário de contribuição. Então, para ter essa relação jurídica com o INSS, quem pode fazer parte dessa relação jurídica e receber um benefício previdenciário? Primeiro, eu tenho que ter uma qualidade de segurado. Então, se eu estou falando qualidade de segurado, eu estou falando do quê? De seguro. O INSS nada mais é do que um seguro social. E esse seguro social visa proteger o quê? Visa proteger a falta dessa pessoa poder manter a sua própria subsistência por meio do seu trabalho, por meio do seu labor. Então, se aquela pessoa, eventualmente, vir acontecer qualquer sinistro com ela, ela não puder trabalhar para garantir a sua subsistência, o INSS entraria, então, como seguro e garantiria, então, o mínimo para a garantia da vida, da sobrevivência daquela pessoa. Então, daí surge o quê? O princípio também da dignidade da pessoa humana, né? Então, primeiro ponto. Como que se comporta, então, ao longo da vida desse segurado, esses valores que são recolhidos ao longo da vida? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar. Então, o que é salário de contribuição? Salário de contribuição, então, é um valor que serve de base para o cálculo. E ele vai incidir por meio de uma alíquota das contribuições previdenciárias, para garantir o quê? A fonte de custeio daquele benefício futuramente. E também para servir o quê? Como base para cálculo do salário de benefício.
Então, o salário de contribuição, ele vai ser o quê? Ele é uma alíquota que incide sobre a remuneração, então, daquele segurado, e ele vai formar, então, um valor base para futuramente fazer o cálculo do valor do benefício. Tudo bem? Então, todos os salários de contribuição, eles têm que ser atualizados na forma do parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Federal. E eles são atualizados por meio do Índice Nacional de Preços, do INPC. E esse salário de contribuição, ele sempre vai ter um limite mínimo e um limite também máximo. O limite mínimo é o salário mínimo. E o limite máximo é o teto previdenciário, que atualmente corresponde a R$ 4.663,75. Então, nenhum benefício previdenciário pode ultrapassar esse valor do teto. E, via de regra também, o valor desse benefício não vai ser inferior ao salário mínimo, salvo algumas exceções. Por exemplo, o auxílio acidente, salário família, que podem ser, então, inferiores ao salário mínimo. Mas, via de regra, o mínimo é o salário mínimo e o máximo é... Não entendi, Gerson. Como é que eu faço para arrumar isso aqui? Não está saindo. Não, mas não está minimizando. Agora foi. Tá, minimizou. Obrigada. Bem, deixa eu passar aqui. E o salário de contribuição, ele vai ser definido pelo artigo 214 do Decreto 3048 de 99, que vai definir para cada tipo de trabalhador o que é o salário de contribuição. Então, esse salário de contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, vai ser a remuneração oferida, assim entendida com a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob forma de utilidades, e os adiantamentos decorrentes de ajuste salarial ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, para o empregado, o salário de contribuição vai incidir em cima dessas parcelas remuneratórias. Já para o empregado doméstico, o que é o salário de contribuição? É a remuneração registrada na carteira de trabalho, sempre observando os limites mínimos e máximos, salário mínimo e o valor do teto previdenciário. Para o contribuinte individual, reza a lenda de que é quanto ele quer pagar, o valor. Mas não é bem assim. Como é um tributo, ele deve incidir sobre o valor percebido por ele no mês. Lembrando que sempre ele vai ter que recolher em cima, no mínimo, salário mínimo, e no máximo o valor do teto. Então, se ele ganhar mais do que o valor do teto, ele vai recolher até o limite do teto, porque não existe benefício previdenciário superior a este valor. Então, a incidência do salário de contribuição é sobre o valor até o limite do teto. Para o dirigente sindical, na qualidade de empregado, é a remuneração paga, devida ou creditada, pela empresa ou por ambas. Para o segurado facultativo, o que é o segurado facultativo? É aquele segurado que não tem trabalho remunerado. Contudo, ele recolhe para futuramente ter uma prestação previdenciária e poder, então, sair em benefício previdenciário. Neste caso, o facultativo, como ele não trabalha, ele não tem a hipótese de incidência, que é o trabalho remunerado, ele pode recolher o quanto ele quer, dentro dos limites legais. Então, para ele, sim, pode recolher o valor que ele entenda possível pagar, né? Quando a admissão, dispensa ou afastamento, se a gente estiver falando de empregado, ele ocorrer no curso do mês, então não fechar o mês inteiro, essa contribuição vai ocorrer
proporcionalmente ao número de dias, então, trabalhados. Então, o artigo 214 ele vai definir o que é salário de contribuição para cada um dos tipos de trabalhadores. Bom, o valor do teto e o valor mínimo e a alíquota que vai incidir sobre o salário do empregado, ele é efetivamente, ano a ano, alterado. E essa alteração, ela sai por meio de uma portaria que vai indicar qual é o valor e qual é a alíquota respectiva a ser descontada. Então, para o empregado, se ele tiver ganhos até R$ 1.399,12, a alíquota descontada dele é de 8%. Se ele ganhar valor superior de R$ 1.399,13, então, até R$ 2.331,88, a alíquota é de 9%. Então, a alíquota são 9%. De R$ 2.331,89, desculpe, até o valor do teto, 11%, então. Então, depende da faixa do valor da remuneração para poder auferir qual é o desconto da alíquota referente ao salário de contribuição. Tudo bem? O empregador também recolhe? A empresa também recolhe. Para a empresa, são 20%. Então, além de pegar no Lerite, vai pagar a remuneração, lá vai estar o desconto do empregado. Do empregado serão 9%, 8%, 9% ou 11%, dependendo de quanto ele ganhar. Para o empregador, ele recolhe 20% sobre o quê? Sobre até o valor do teto? Não. O empregador recolhe sobre a remuneração total. Então, enquanto para o empregado é até o limite do teto, para o empregador não. Então, vamos supor um artista famoso aí que ganha R$ 1 milhão no mês. Para ele, a contribuição social, como ultrapassa o teto, vai ser até o teto, 11% de R$ 4.663,75. E para a empresa, quanto que vai ser a contribuição social que a empresa vai ter que recolher desse funcionário? 20% sobre R$ 1 milhão. Certo? Então, essa fonte de custeio aqui é formada também pelo empregado, também pelo empregador e por toda a sociedade também, que tem várias fontes de custeio que garantem a manutenção do benefício e também de outros serviços. Porque aqui a gente está falando o quê? Da Seguridade Social. E aqui nós estamos falando de benefícios previdenciários. Tudo bem? É importante a gente saber, muita gente até responde, nossa, né, é alto o valor, o desconto. Né? Então, a fonte de custeio também é alta. E vamos falar um pouquinho sobre o contribuinte individual. Contribuinte individual é aquele trabalhador que trabalha de forma autônoma, né? Principalmente os profissionais liberais, dentistas, advogados, médicos. Né? Para eles, a contribuição social é paga por quem? Por ele próprio. Nesse caso, o contribuinte individual, ele tem que recolher quanto? Ele tem que recolher 20% do que ele ganha, dentro do limite até o teto. Então, existem também algumas alíquotas reduzidas para o contribuinte individual. Contudo, tem algumas particularidades. Então, olha só, quem é contribuinte individual, principalmente, presta atenção. Qual é o normal? Contribuinte individual recolhe 20%. Está lá na lei de custeio, no artigo 21. Exceção, ele pode recolher, optando pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, ele pode recolher 11%, sobre o valor de salário mínimo. Contudo, o que acontece? Quando ele recolhe esses 11% sobre o salário mínimo, além do salário de contribuição dele ter base de cálculo de salário mínimo, e isso vai refletir futuramente no benefício dele, também ele não pode se aposentar por tempo de contribuição.
E esse tempo pago por ele dessa forma de alíquota reduzida contará apenas para a aposentadoria por idade. Para os outros benefícios também por incapacidade. Mas para tempo de contribuição não vai ser computado. E se ele quiser computar esse período, será que ele vai poder arrumar, regularizar essa situação? Até pode, mas ele tem que recolher o quê? A diferença para 20%. Então, ele teria que recolher a diferença dos 9%, atualizado monetariamente, com juros e tudo mais. Mas a gente tem que prestar atenção. O segurado que está recolhendo há anos dessa forma, para ele regularizar, pagar essa diferença e voltar a aposentar por tempo de contribuição, nem sempre ele vai ter esse dinheiro para poder sair dessa opção. Uma vez optado, para sair, ele vai ter que recolher essa diferença. Ou não vai ter esse tempo computado. Se ele é prestador de serviço, se ele é autônomo, via de regra, é ele mesmo quem recolhe a contribuição. Mas, se ele presta serviços para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que fazer o quê? O tomador de serviços tem que descontar dele. E, nesse caso, o desconto é de 11%. Tudo bem? E o microempreendedor individual também, que é o MEI. Para ele, a alíquota é reduzida, é 5% também sobre o salário mínimo. Contudo, ele também está nessa opção aqui, pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Contribuinte facultativo também tem essa opção. Então, normal, 20%, dentre o limite mínimo e o máximo. A exceção, então, é 11% sobre o salário mínimo. De mesma forma, nesse caso, ele opta pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. E a dona do lar, baixa renda, digamos, baixa renda, são aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a família, e que estão inscritas no CAD único. Então, tem que, para computar essa contribuição social e ela valer, tem que estar inscrito no CAD único. Então, primeiro, tem que fazer a inscrição para depois poder recolher nessa modalidade. Senão, o período recolhido nessa modalidade sem a inscrição não vai ser computado também. Então, o salário de contribuição, a partir dessa alíquota, desse desconto, é que vai formar, então, o salário de contribuição. Tudo bem? E esse salário de contribuição, para apurar, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, pegar todos os salários de contribuição e atualizar um a um, mês a mês. E, após isso, depois de fazer isso, o que eu tenho que observar? Que, para o cálculo, eu tenho um período básico de cálculo, que é o período que eu vou pegar esses salários de contribuição. Então, eu vou ter que olhar para a legislação vigente à época e verificar qual é o período que ela manda apurar esse salário de contribuição para formar, então, o salário de benefício. Então, atualmente, nós temos o período básico de cálculo é de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Então, para as pessoas que estão filiadas, inscritas e que querem se aposentar, atualmente, a regra de cálculo vai apurar o salário de contribuição de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. E as contribuições anteriores a 94, elas vão servir para o cálculo? Não. Então, só vai pegar uma faixa do tempo, uma fração do tempo para apurar o salário de contribuição. Como era antes? Então, a gente tem os cálculos de benefícios concedidos até a vinda da Constituição, o período da Constituição Federal até a edição da Lei 9876 de 99. Essa Lei 9876 de 99 é a lei que instituiu o fator previdenciário. Então, nós temos até este período marco e o período posterior, então, a 9876 de 99, até os dias atuais. Essa lei
alterou bastante as regras de cálculo. Tudo bem? E o salário de benefício, então, que vai ser formado por uma média aritmética simples. O que é uma média aritmética simples? É eu pegar os salários de contribuição, verificar qual é a quantidade de salário de contribuição que eu tenho no período de julho de 94 até a data de entrada do requerimento, fazer uma média. Então, eu vou somar esses salários de contribuição e dividir. A média aritmética é isso. Só que a lei, ela traz o quê? O salário de benefício é o valor básico usado para o cálculo da renda mensal inicial. Então, renda mensal inicial vai ser o valor inicial do benefício, dos principais benefícios previdenciários. O artigo 28 vai trazer essa definição, então. Salário de benefício é o valor da prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente de trabalho, exceto o salário família, o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, salvo o salário família e salvo o salário maternidade, os demais benefícios, via de regra, são calculados com base no salário de benefício. Tudo bem? A regra, atualmente, manda a gente apurar 80% dos maiores salários de contribuição, de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. Então, o que eu vou fazer? Nesse período, eu vou apurar quantos tem e eu vou pegar os 80% maiores. Os 20% menores, eu deixo de lado. Vou pegar esses 80% maiores, vou somá-los e vou dividir pela quantidade que eu tenho, então, nos 80%. Desse valor, eu vou achar o salário de benefício. Então, esse é o primeiro passo. Depois de ter apurado, então, os salários de contribuição. Lembrando que, nas aposentadorias, por tempo de contribuição e idade, pode incidir o fator previdenciário. No tempo de contribuição, ele é obrigatório. Contudo, recentemente, agora, em julho de 2015, teve uma alteração com a aprovação da regra 8595, que é uma regra optativa. Eu posso me aposentar por tempo de contribuição, mas preenchendo alguns pressupostos, eu posso afastar o fator previdenciário do meu cálculo. Tudo bem? Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário é facultativo. Eu só vou utilizar quando ele for benéfico, porque o fator ele pode ser um redutor do valor do benefício, mas ele também pode majorar. Na aposentadoria por idade, eu só vou aplicar quando ele for benéfico. Quando ele vier para prejudicar e diminuir o valor do benefício, como ele é optativo, ele não poderia ser aplicado. Tudo bem? E no fator previdenciário, o que a gente tem que observar? Por que ele pode ser um redutor do benefício? Porque ele leva em consideração a idade do segurado, na data da sua aposentadoria. Então, quanto mais novo ele for, maior será o impacto do fator reduzindo o benefício. Leva-se em conta também o tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida. Então, a expectativa de sobrevida está ligada à idade. Então, quanto mais novo, maior a expectativa de sobrevida. Quanto maior a expectativa de sobrevida, também reduz o valor do benefício. E lembrando que o fator previdenciário, quando se tratar de mulher, no tempo de contribuição, a gente tem que adicionar 5 anos.
Quando a gente estiver falando de professor, como professor o tempo de contribuição dele é reduzido, para os homens é 30 e para as mulheres é 25, no tempo de contribuição, os homens professores ganham 5 anos, então, no tempo de contribuição. E as professoras, 10 anos. É para equilibrar a fórmula. E os professores aqui são entendidos aqueles que exercem magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, professores universitários não caem nessa regra aqui de acrescer 5 anos, ou aposentar, aliás, 5 anos no tempo de contribuição na fórmula do fator, ou aposentar, ter uma redução de 5 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Só professores, então, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui é a fórmula do fator previdenciário. É com este cálculo aqui que a gente consegue descobrir se há redutor ou não no valor da aposentadoria. E leva-se em consideração, então, o fator previdenciário, a expectativa de sobrevida, o tempo de contribuição, a idade, a alíquota, que sempre será fixa, é 0,31, que é formada por 20% da contribuição da empresa e 11% do segurado. Tá? Por isso que sempre é uma alíquota fixa de 0,31. Resumindo, não pode começar a trabalhar cedo. Se eu começar a trabalhar muito cedo, a expectativa de vida reduz. Pode começar a trabalhar com 20 anos de idade. Não, então, a principal queixa aqui do fator previdenciário é que a expectativa de sobrevida ela está ligada ao quê? À idade. Então, quem é que traz essa expectativa de sobrevida? No Brasil é o IBGE quem faz essa expectativa de sobrevida. Então, ela é uma tabelinha que ela traz o quê? A idade e também qual a expectativa de vida que essa pessoa tem. Quantos anos ainda até ela chegar à morte, né? Quanto tempo ela tem de vida. Então, quanto mais nova for essa pessoa, mais impacto vai ter. Mesmo ela tendo bastante tempo de contribuição. Por quê? Esse fator previdenciário ele acaba prejudicando quem? Justamente aquelas pessoas que iniciaram a vida laboral bem cedo. Por quê? Uma pessoa que iniciou mais tardiamente, e tendo o mesmo tempo que uma pessoa que iniciou lá atrás, talvez ela não tenha impacto. E essa pessoa que começou a trabalhar cedo por conta de que necessitava garantir a subsistência, ajudar a família, né? Começou a vida mais cedo, vai ter um impacto maior no valor do benefício. Então, justamente, há várias teses e várias ações no judiciário brigando pela inconstitucionalidade do fator previdenciário. Porque, além de tudo, a idade da expectativa de sobrevida, quando você vai pegar a expectativa, você olha para a idade da pessoa. E essa expectativa de vida ela é diferente em cada região do Brasil. Mas a expectativa de vida, e tanto isso para o homem quanto para a mulher. A expectativa de vida do homem é uma, a expectativa de vida da mulher é outra. Só que qual é a expectativa de vida aplicada? Para ambos os sexos. Não é particularizado para o homem, ou não é particularizado para a região. E também aquelas pessoas que tenham uma doença grave, que têm reduzido a sua capacidade por conta dessa doença. Também não tem o quê? Uma previsão legal que traga a realidade de cada segurado. Acaba sendo aplicado o fator para todo mundo de igual forma. Então, recentemente houve um aumento na expectativa de sobrevida, foi esse ano. Né? E aí, para calcular então esse valor da renda mensal inicial, primeiro ponto, é que eu estou sem caneta, senão eu ia desenhar aqui para vocês. Primeiro ponto, pego o salário de contribuição, atualizo todos os meses desse salário de contribuição. Desse valor atualizado do salário de contribuição, eu vou pegar os 80% maiores de julho de 94, então, que foi quando alterou a moeda, virou real. Por isso que tem esse marco temporal que é em julho de 94, quando surgiu o real. E pego até a data de entrada do requerimento. Desses valores de salário de contribuição, então, eu pego os 80% maiores,
somo esses 80% maiores e divido pela quantidade que eu tiver somado. Isso eu acho a média, que é o salário de benefício. Depois de achado o salário de benefício, eu vou calcular a renda mensal inicial. Como é que eu calculo? Cada benefício tem uma alíquota. E essa alíquota, ela é diferente. Então, o que eu vou observar? Deixa eu ver se eu trouxe a tabelinha aqui. Está aqui. Então, se eu for calcular um auxílio-doença, a alíquota do benefício é 91%. Então, o salário de benefício vezes 91%. Então, a aposentadoria especial é 100%. Lembrando que a aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o segurado está exposto a trabalho que traga risco ou nocividade à sua saúde ou à sua integridade física. Nesse caso, não incide o fator previdenciário e essa pessoa sai com 100% do salário de benefício. Na aposentadoria por invalidez também é 100% do salário de benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, embora seja 100% do salário de benefício, eu ainda aplico o fator previdenciário. Então, se ele for negativo, vai causar um redutor do valor do benefício. No auxílio-acidente, essa renda é de 50%. Então, depois de fazer aquele cálculo, eu aplico 50%. Na aposentadoria por idade, essa alíquota é diferenciada também. Então, inicia com 70% e a cada grupinho de 12, ou seja, a cada ano de contribuição que essa pessoa tenha, ela ganha mais 1%. Tudo bem? E a aposentadoria por tempo de contribuição, a proporcional, que ela é aplicada ainda para quem estava antes da emenda constitucional, 20 de 98, também é uma alíquota de 70%, e essa pessoa, a cada grupinho que ela tenha de 12, ela ganha mais 5%. Lembrando que tanto aqui quanto aqui, tanto na idade quanto nessa proporcional, respeita-se o limite de 100%. Não pode ultrapassar os 100%. Tudo bem? Se essa pessoa tiver mais grupinhos, não ultrapassa. Esse é o limite. Tá? Bom, deu para ter um panorama geral, mais ou menos como é calculado o salário de benefício, como que é calculada a renda mensal inicial, do valor do benefício da prestação previdenciária. Tudo bem? Eu espero vocês, então. Em janeiro vai ter um curso de cálculos. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.